Aleluia, glória a Deus. Você está feliz por estar aqui? Então quero que você nesta noite abra o seu coração. O Senhor tem uma palavra para mim e para você nesta noite. Nós vamos dar continuidade dos nossos cultos, que nós estamos fazendo uma série dos milagres de Jesus. Eu não sei se você pôde sentir a presença do Senhor, mas eu já pude sentir a presença do Senhor. E como essa série, os milagres de Jesus, aonde Jesus passa, algo acontece. Você crê nisso? Então, enquanto eu estiver pregando, eu quero que você abra o seu coração e comece a adorar ao Senhor em espírito, para que a palavra haja lugar no seu coração e no meu coração, porque Jesus tem uma palavra para mim e para você nesta noite. Amém? Vamos abrir a Bíblia? Eu não sei você, mas eu acho tão lindo falar sobre Jesus, os milagres de Jesus. Todo final de ano a gente faz essa série porque é muito lindo, porque aonde Jesus passava, algo acontecia. E aqui nesta noite não é diferente, porque Jesus está aqui. Se você ainda não sentiu a presença do Senhor, eu te convido nesta noite a abrir o seu coração, porque Jesus está aqui. E algo sobrenatural vai acontecer. Mas não depende de Jesus, depende de mim, Margarida. Como eu vou pregar sobre essa mulher. É uma mulher que o Dionis, quando abriu o culto e começou a ministrar, ele falou sobre a mulher do fluxo de sangue. E nós vamos estar ministrando hoje com o tema, os milagres de Jesus, sobre essa mulher. E eu coloquei um tema nessa reflexão, que eu quero que seja bem breve, porque nós vamos dobrar o nosso joelho. Eu sei que o Senhor vai movimentar aqui nesta noite, e aquele que chegou aqui cansado vai sair daqui renovado. Você crê nisso? E aquele que chegou aqui em busca de algo da parte do Senhor, o Senhor está aqui e vai fazer na sua vida. Aleluia, porque Ele é poderoso. Porque aonde Jesus está, algo acontece. Aleluia. Vamos ler então? Abra a sua Bíblia. Em Marcos, capítulo 5, versos 25. Aleluia, glória a Deus. Não é proibido glorificar o Senhor. Quero que vocês glorifiquem. Abra a sua boca. Fale, Senhor, glória a Deus. Viu? Vamos exercitar. E eu quero dizer para você que ainda não tem uma Bíblia, depois desça lá embaixo, compre uma Bíblia. Ande com a Bíblia, viu? A gente está, eu desde muito pequenininha, eu carrego a minha Bíblia. E a gente está vendo hoje em dia, né, o povo com celular. Ok, mas é muito bom ter a Bíblia, né? Falei, aí, tá vendo? É um puxãozinho de orelha. Mas não é muito bom você folhear a Bíblia, sabe? Saber onde se inicia, onde está Apocalipse, onde está Êxodo. E isso nos traz... É engraçado isso, né? Você começa a folhear, você fica mais com vontade de folhear e ler a palavra do Senhor. Não que no celular não seja, mas é muito bom você ficar com a sua Bíblia, viu? Debaixo do braço, vir na casa do Senhor e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Porque o Senhor nesses dias busca, viu? Verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aqui tem adoradores? Aqui tem adoradoras? Glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor. Marcos capítulo 5, versículo 26. A Bíblia vai nos falar: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muitos
com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou no seu vestido. Versículo 28. Porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. Versículo 29. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou no meu vestido? E disseram os seus discípulos, vês que a multidão te aperta, e dizes quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante e disse-lhe toda a verdade. E lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Glória a Deus, bem forte. Glorifica ao Senhor. Pode sentar. Essa palavra por si só já conta tudo o que aconteceu na vida dessa mulher. A Bíblia relata que ela estava há 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Aí eu vou falar com as irmãs. Nós mulheres, né? Imaginar 12 anos com fluxo abundante. Essa mulher, a Bíblia vai relatar que ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, em vez de melhorar, cada dia ela piorava. Que situação. Aquela época, a mulher não é como hoje, né? Eu sou uma mulher, estou aqui, estou com o microfone falando para vocês. Aquela época, a mulher não era como nós somos hoje na sociedade, né? E aí essa mulher, além de ser mulher, ela era excluída da sociedade, ou seja, ela não estava no meio da sociedade, porque naquela época, aquilo que estava acontecendo com ela era considerada impura, ela não poderia ficar na sociedade, e muito menos tocar em alguém, porque se ela tocasse ou ficasse perto da sociedade, ela contaminava as pessoas. Então, passa-se na minha cabeça, e acho que na sua também, que era uma mulher excluída. Era uma mulher que não tinha sonhos. Uma mulher, 12 anos, irmãs e irmãos, com uma doença que aos poucos esvaía a sua vida, esvaía a sua saúde. Ela já estava à beira da morte. Hoje a gente fala hemoglobina, naquela época o povo não sabia que era isso. Mas você imagina quanto ela estava de hemoglobina. Há 12 anos sendo acometida por aquela hemorragia. O texto é bem claro aqui. Diz que há 12 anos ela estava sofrendo, mas ela procurou os médicos. E isso acontece conosco. A gente é acometido de algum problema, de alguma doença, e a gente vai aos médicos. E aqui a Bíblia vai relatar que ao invés
de ela resolver com a medicina, ela piorava. Ou seja, além dela não melhorar, ela perdeu todos os seus afazeres, o seu dinheiro, o seu recurso. Tudo que ela tinha, ela não tinha mais nada. Ou seja, os recursos da terra não podia resolver o problema daquela mulher. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Pode ser que você esteja como aquela mulher do fluxo de sangue. Que os médicos, que a política, que as pessoas não podem resolver o seu problema. Mas eu quero dizer para você que aqui está os médicos dos médicos. O Deus poderoso, Jesus, que pode mudar a situação da sua vida. Você crê nisso? Então glorifica o Senhor. Eu quero ouvir adoração nesta noite. Aleluia, glória a Deus. É para Ele mais forte, é para Jesus. É para a palavra do Senhor, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Ela correu nos médicos. E assim somos nós. Muitas vezes nós corremos para nossa amiga, para os médicos, para nossa mãe, para o nosso pai, para os nossos filhos, para o nosso marido, querendo que haja uma solução. Mas eu quero dizer para você, corra aos pés de Jesus. Aleluia. Só Jesus tem solução para o meu e para o seu problema. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Mas eu quero dizer que Jesus está aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aquela mulher, ela não olhou a situação que estava vivendo. Porque ela estava fraca, irmãos e irmãs. Ela saiu da zona de conforto. Ela saiu da sua casa. E ela pensou, se eu somente tocar em Jesus. Se eu somente tocar em Jesus. Eu imagino que ela saiu fraquinha. Com medo. Porque ela não podia ser vista. Ela era impura. Como ela podia ser vista no meio da multidão. Aleluia. Pode ser que você nesta noite chegou aqui como aquela mulher, com medo, cansada, fraca espiritualmente. Mas eu quero te dizer que Jesus marcou um encontro com você nesta noite. E Ele está aqui. E eu quero tocar na orla dele. Você quer? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E aí no capítulo... Aqui eu coloquei... Tem problema que só Deus pode resolver. Não adianta procurarmos homens. Não adianta procurarmos médico. Em Lucas capítulo 18, 27, fala assim... Mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. Vou ler de novo. Lucas capítulo 18, verso 27. Mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. Eu não sei qual a sua causa. Pode ser que um filho seu, pode ser que uma doença. Aquela mulher, ela estava, além de doente, ela estava fragilizada nas suas emoções. Ela estava uma mulher que não se relacionava, não tinha sonhos. Como que ela podia sonhar? Ela não podia sair de dentro da sua casa. Uma mulher exclusa. Mas Jesus a viu no meio de uma grande multidão. Aleluia. Nós vamos ler o versículo 27.
e o 28. Quando ouviu falar de Jesus, a mulher, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava: se eu somente tocar em seu manto, ficarei curada. Ela ouviu falar dos milagres de Jesus. Ela sabia que Jesus representava o próprio Deus na terra. Eu sei que você também crê que Jesus é o próprio Deus e que Ele está aqui. Aleluia, e que Ele marcou um encontro com você, como aquele dia Ele marcou um encontro com a mulher do fluxo de sangue. A fé dela foi tão grande a ponto de arriscar a sua própria vida para tocar em Jesus. Como eu disse, era ela excluída. Ela não podia ficar no meio da multidão. Então, ela sabia disso, mas ela falou: não estou ligando. Eu quero tocar. Eu quero tocar nas vestes de Jesus. Ou seja, a fé dela tirou ela da zona de conforto, a trouxe para perto de Jesus. E você aqui está, dentro desta igreja, e creia que Jesus está aqui, e você vai tocar na orla de Jesus nesta noite. E aquilo que parece impossível para você, creia, o Senhor vai fazer possível na sua vida. Não sou eu que estou falando, mas sim a palavra do Senhor. Primeiro, ela estava sem força, porque há 12 anos, doente do fluxo, ela não tinha força, estava sem força. Era considerada impura, não podia estar no meio das pessoas. Ela rompeu. Ela sabia que algo ia acontecer na vida dela, mas ela tinha que fazer a parte dela. Irmãos, tem coisa que nós temos que fazer a nossa parte. Jesus faz a dele, mas nós temos que fazer a nossa parte. Sair da nossa zona de conforto. Chegar até Jesus e crer, e ter fé, e tocar na orla de Jesus. Aleluia. Essa mulher expressou a fé sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. E aqui no versículo 29, imediatamente quando ela tocou na orla de Jesus, cessou a sua hemorragia. O glória a Deus tem que ser mais forte. Vou ler novamente. No versículo 29 e 30. Imediatamente cessou a sua hemorragia. E ela sentiu-se que o seu corpo estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. E Jesus virou-se à multidão e disse: quem tocou em meu manto? E na mesma hora, ela sentiu a presença de Deus, e na mesma hora ela foi curada. Que fé é essa? Igreja, que fé é essa? É essa fé que Deus quer nos encontrar em mim e em você. Uma fé sobrenatural. Porque não foi o manto de Jesus que curou ela, foi a fé dela. Não são as coisas, são a sua fé. É a minha fé que vai fazer na sua vida brotar o milagre, aquilo que você precisa. Você crê nisso? Aplauda o Senhor. Aleluia, mais forte, mais forte. Glorifique ao Senhor.
Aleluia. Quem toca no manto, prova o sobrenatural do Senhor. Em Salmo 62, versículo 11, diz: Deus falou uma vez, ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Vou falar de novo. Salmo 62, versículo 11. Deus falou uma vez, ouvi isto, que o poder pertence a Deus. O poder não é do homem. O homem não pode fazer nada para mim e para você. Essa causa que você colocou nas mãos do juiz, do advogado, não é ele que vai te dar a causa, ganha. É o Deus Todo-Poderoso. O poder está nas mãos dele, não é na mão de um juiz, não é na mão dos médicos. Essa mulher, a Bíblia, eu acabei de ler para vocês, que ela gastou tudo que tinha. Ela apostou nos médicos. Vou gastar tudo que eu tenho. Pois ela gastou tudo. E não adiantou nada. Porque não eram os médicos que iriam fazer o grande milagre, mas sim Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E Ele não mudou a igreja. Estamos vivendo dias de uma igreja fast food. Eu quero um milagre agora, e se não acontecer agora, eu fico chateada com Deus. Não. Depende da tua fé, não é dele. O milagre não foi feito através do manto, e sim da fé daquela mulher, que saiu da casa dela fraca, não podia ficar se relacionando na sociedade, ela podia ser linchada, ela não podia ser vista na sociedade, mas ela rompeu as barreiras. É isso que Deus procura neste século, cristão que rompe barreiras, que nada te pare. Deus está levantando um grande exército, e Ele conta comigo e com você, corajosos como aquela mulher. Vamos continuar lendo os versículos. No versículo 31, 32, responderam aos seus discípulos, porque Jesus perguntou: de mim saiu virtude? Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem te tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando em seu redor para quem tinha feito aquilo. Jesus sabia, Ele é Deus, Ele é o próprio Deus, Ele sabe de tudo. Ele sabia que dele tinha saído virtude, e era a mulher do fluxo de sangue, mas Ele queria que verbalizasse, para que as pessoas escutassem o que Jesus tinha feito na vida daquela mulher. Transformou a vida daquela mulher. Jesus sabia que aquela mulher tinha o tocado, mas queria que todos ali presentes que soubesse o que tinha acontecido. Jesus só não estava perguntando que ele iria embora, porque ele estava com se Jesus não estivesse perguntando, ele iria embora, porque ela estava com medo, porque ela não poderia estar ali. Ou seja, Jesus perguntou porque ela não iria falar. Vocês entenderam? Ela não iria falar porque ela estava com medo, porque ela podia ser apedrejada lá, ela podia ser, entendeu? Mas Jesus queria ouvir dela. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, a Bíblia relata, com medo, prostrou aos pés de Jesus e, tremendo de medo, contou toda a verdade. A verdade, igreja, é libertadora. Eu não sei o que você está passando. Conte a verdade.
essa mulher podia ficar quietinha. Eu falei, eu não vou falar nada, eu vou embora. E podia perder a bênção. Mas Jesus queria que ela verbalizasse que era ela. Porque Jesus era o próprio Deus. Ele sabia que era ela. Mas ele queria ouvir, porque ele queria que a multidão ouvisse o que tinha acontecido naquele momento. Então ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vou ler de novo. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique livres de todo o seu sofrimento. Aplauda o Senhor. Essa mulher contou toda a verdade para Jesus. O texto fala que ela contou a verdade. Irmãos, precisamos contar a verdade. Doa para quem doer. Estamos vivendo dias que é muito difícil pessoas que falem a verdade. Mas nesta noite vai aí um puxãozinho de orelha. Vamos fazer como aquela mulher contou a verdade. Jesus, fui eu que te toquei. Aleluia, glória a Deus. Não esconda nada do Senhor, pois quando você abre o seu coração para Jesus, se torna livre. Vou ler de novo. Essa mulher contou toda a verdade para Jesus, quando ele perguntou, porque ela estava com medo de se manifestar no meio daquela multidão, porque a igreja não foi fácil para ela romper a multidão. A multidão a apertava. A multidão não apertava tanto, porque onde Jesus passava, sempre aglomerava uma grande multidão, porque Jesus fazia milagres. Mas essa mulher, ela estava tão fraquinha, que eu imagino que as pessoas apertando ela, e ela falava: meu Deus, eu não estou conseguindo nem tocar, nem andar direito. Mas ela quis que algo acontecesse na vida dela. Então ela, aonde não existia força, ela teve a força para tocar na orla de Jesus. E a fé dela, Jesus relatou: a tua fé te salvou. Não foi a orla, não foi ela tocar na orla, mas a fé dela foi tão grande que ela quebrou, saiu da casa fraca. Não podia sair, não podia ficar no meio da sociedade, era impura. Todos esses ela quebrou. Ela sabia que Jesus, porque ela ouviu falar de Jesus. Eu sei que você, tem pessoas aqui que ouviu já falar de Jesus. Tem outras que já estão aqui. Mas eu quero dizer para você, a fama de Jesus é grande, porque aonde Ele passa, algo acontece. Aonde Ele está, e se você toca na orla de Jesus com a sua fé, as coisas não ficam do mesmo jeito. Quem já passou essa experiência aqui? Jesus é sim aquele que faz milagre. Glória a Deus. Já é 9:01. Eu vou correr rapidinho, que tem mais texto, mas eu quero falar para você que Jesus, Ele faz milagre. E eu sei que você crê, que você saiu da sua casa sem força, deixou um problemão lá na sua casa, ou deixou um problema lá no hospital. As portas se fecharam para você. Você não tem alegria. Você tem angústia, você tem tristeza. Você está excluída da sociedade, como aquela mulher. Mas eu quero dizer para você, que você saiu da sua casa com propósito, como aquela mulher. E Jesus está aqui. Agora toca na orla de Jesus. Jesus não mudou.
Ele continua o mesmo, Ele faz milagres ainda em 2025, sim. Porque muitas vezes o inimigo sopra no nosso ouvido: quem é seu Deus? Olha o problemão que você está passando. Mas eu quero dizer para você: profetiza. Profetiza no vale de ossos secos. Profetiza, cristão, cristã. Profetiza. Toca na orla dele. Porque você vai sair curada. Em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé. Eu quero chamar o grupo de louvor. Mas eu vou contar. Eu quero dizer para você: eu sou fruto de milagres. E não foi um só, foi vários, desde pequena. Mas eu vou contar um, como aquela mulher do fluxo de sangue. Para você, para motivar você. Porque muitas vezes a gente vem na igreja, nós cantamos, nós ouvimos a palavra, mas muitas vezes nós não ouvimos testemunhos. E nós achamos que o Senhor não está se movimentando na igreja. Mas eu quero dizer que o Senhor está se movimentando. Há pessoas aqui que já receberam e estão recebendo bênçãos. Você pode levantar a sua mão, quem já recebeu bênçãos? Olha aí. Eu não estaria aqui com esse microfone se não fosse a graça do Senhor e as misericórdias do Senhor, porque elas se renovam a cada dia, na sua vida e na minha vida. Há 15 anos atrás, eu estava, pode o grupo de louvor entrar, que nós vamos estar. Depois eu quero orar pelos enfermos. E depois nós vamos dobrar os joelhos para orar. É 9h04. Vai ser rápido. Mas o Espírito Santo ministrou no meu coração. Conta. E eu quero contar. Porque nós temos que ser portadores de boas novas. Eu, há 15 anos atrás, eu estava com aquela mulher. Já estava com a carta de internação, que seria numa segunda-feira. E aí eu vou contar a história, isso de muito tempo, muitos anos. E aí, eu estava ensaiando um grupo de mulheres muito grande. E estava sem força como aquela mulher, do fluxo de sangue, sem energia. Eu acho que eu estava com, não sei se era 8 ou 9 de hemoglobina. Eu estava assim, sabe, sem raciocínio? Porque a gente fica sem raciocínio. As mulheres sabem o que eu estou falando. Você fica lenta, porque você está anêmica, você está fraca. E eu estava como aquela mulher, logicamente que não 12 anos, mas há muitos anos. E crendo no Senhor Jesus. E aí eu estava indo para o ensaio. E aí eu falei com Deus, eu dobrei meu joelho e falei: Deus, eu estou tão fraca, mas eu quero fazer aqui o melhor para o Senhor, porque o Senhor merece o melhor. Por isso, igreja, se você tem algo para fazer para o Senhor e está fazendo, faça o melhor. Se você vem na casa do Senhor, abre o seu coração, adore melhor. Entendeu? Faça melhor, porque Ele merece toda a sua adoração. E aí, o que aconteceu? O Espírito Santo, quando eu acabei de orar, o Espírito Santo falou: você vai para o ensaio. E tinha um grupo assim, de músicos e umas meninas, e eu era a líder. E aí eu cheguei lá no ensaio, e o Espírito Santo falou: você vai lá. E quando você chegar lá, você vai pedir para as meninas colocarem a mão no seu útero. E tinha muitos meninos, eu fiquei meio constrangida, mas eu não falei o que estava acontecendo. As mulheres sabem o que eu estou falando, né? A gente fica meio constrangida, né? E aí eu cheguei lá na hora e falei: gente, eu não estou bem, mas o Espírito Santo falou para vocês colocarem a mão sobre o meu útero, e eu creio no milagre. Eu creio no milagre. Isso era na sexta-feira. Na segunda eu estava com a carta de internação, meu marido é testemunha disso. Eu iria tirar o útero. E aí, elas oraram. E aí teve o congresso no sábado e no domingo. Quando chegou na segunda, irmãos, para a honra e glória do Senhor até hoje, o Senhor estancou. Isso fazem 15 anos. Eu fui curada instantaneamente.
Aplauda mais. Aqui não estou falando sobre mim, sabe? Entendeu? Não estou falando sobre mim. Estou falando sobre Ele. Eu não sou melhor que ninguém. Nós somos todos iguais perante Jesus. O que Ele fez na minha vida. E muitas mulheres e muitos homens já receberam. Aquilo que você veio buscar hoje. Creia. E eu quero te chamar aqui. Os pastores vão ungir. Você que saiu da sua casa. Falando, eu ouvi falar de Jesus. Mas eu quero sentir Ele. Eu quero ver Ele. Vem aqui. Vem aqui na frente. Você que está com uma causa impossível. Pode vir. Não precisa ter vergonha não, irmãos. Aquela mulher não teve vergonha não. Eu li o texto. Ela não podia estar lá no meio. Mas ela foi. Ela não ficou com medo. Não ficou constrangida. Não ficou intimidada com pessoas. Porque ela sabia que Jesus estava lá. E algo poderia acontecer. Porque aonde Jesus está, algo acontece. Você crê nisso? Você que não veio aqui, você vai nos ajudar a orar. Você vai levantar as mãos para cima. Igreja, você é uma igreja em movimento. Adoradores. E os pastores, vem ungir. Se for alguma irmã, depois eu unjo. Pode. Glória a Deus. Eu não sei, mas eu estou sentindo a presença do Senhor. Não sei se você está sentindo, mas eu creio que aqui, nesta noite, Ele fará milagres. Você crê? Você tem que crer. Como aquela mulher. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Cadeias
cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando, 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 ouço cadeias. Enche-me até transbordar, derrama a sua glória, derrama a sua glória. Enche-me até transbordar. Salva o teu povo, Senhor. Renova, Senhor, dando vitória, Senhor. Jesus, abençoa as crianças, Senhor. Abençoa os casais, Senhor. Todo mal, Senhor. Todo mal, Senhor, que sobreveio sobre esse casal, Senhor. Jesus, repreende, repreende, Senhor. Repreende, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, Senhor. Tu és poderoso, Senhor. Jesus, abençoa o Guilherme, Senhor, o filho da Janete, Pai. Senhor, capacita ele, ajuda ele, Senhor, dando vitória, Senhor. Jesus querido, abençoa os lares aqui nesta noite. Senhor, aonde há separação, haja união, Senhor. Aonde, Senhor Jesus, Senhor, aquele que chegou cansado, doente, Senhor, que seja curado, Senhor, nesta noite. Tu és poderoso, Pai. Tu és digno, Senhor. Jesus, abre as portas, Senhor, do financeiro, Senhor, para pessoas aqui, Senhor. Jesus, Tu és poderoso, Pai. Nós, Senhor, ouvimos a Tua palavra, Senhor, que a fé rompe barreiras, Pai.
Nos ajude nas nossas fraquezas, Senhor, nas nossas fragilidades, Senhor. Tu és poderoso, Pai. Tu és digno, Senhor. Tu és digno. Glória a Deus, aleluia. Seu sangue tem poder, Jesus. Visita a sua igreja nesta noite, nesta hora, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Visita os corações nesta noite, Jesus. Tem misericórdia da sua igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu pertenço a Glória a Deus, aleluia. Seu sangue tem poder. Eu pertenço a ti. Vamos ficar por alguns minutinhos. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Você foi abençoado nessa noite, né? Tenho certeza disso. Valeu a pena sair de casa ou não valeu? Valeu a pena. Sempre vale a pena estar na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Domingo agora, irmãos, é batismo. Amém? Vamos prestigiar nossos irmãos que vão descer as águas. Você um dia também desceu as águas, e alguém esteve lá prestigiando você. Nós possamos fazer isso, porque nós somos um corpo, né? É tão gostoso quando você está lá, sendo batizado e alguém está lá te cumprimentando. Faz todo sentido, né? No corpo de Cristo nós temos esse tipo de comunhão. E logo após o batismo, às 10 horas da manhã, o primeiro culto de Santa Ceia no domingo. E à noite, o segundo culto de Santa Ceia. Não perca por nada, irmãos. Sabe, há um momento de que nós precisamos buscar a Deus. Nunca houve tanta necessidade. A terra clama por Deus. Estamos vendo isso, né? A terra está clamando por Deus. Nunca aconteceu tanta coisa terrível do jeito que está acontecendo nos nossos dias. Esses dias eu recebi uma mensagem, não sei se vocês viram essa mensagem, a última saída que vai ter para o Natal,
e as autoridades mandando a gente ficar muito esperta com isso. Vocês viram essa mensagem hoje aí? Por aí, rodando nas mídias sociais. Mas quem guarda a gente é Deus, é Jesus Cristo. Amém? Você está guardado por Deus, meu irmão. Você está guardada pelo Espírito Santo de Deus. Nada acontece com você se não for permissão de Deus. Aqueles que amam a Deus, tudo contribui para o bem deles. Deus quer o melhor para você e para mim. Amém? Você ama a Deus? Então tudo contribui para o seu bem. Glória a Jesus. Então eu vi essa notícia, falei, não fica abalado por quê? Muita gente fica mandando a notícia lá para frente de novo, vai apavorando o povo, né? Mas como a pastora falou aqui, nós temos que ser, sabe o quê? Mensageiros de boas novas. E não aterrorizar. Se alguém falar isso para você, fala, irmão, não importa o que está acontecendo no mundo, eu estou sendo cuidado por Deus. O que importa é isso. É verdade ou não é? Talvez você passou o ano de 2025 inteiro buscando por uma resposta de Deus. Não é verdade? E o ano passou tão rápido. A gente quase nem viu o ano passar. Parece que foi ontem que nós estávamos comemorando o Natal e Ano Novo. Já estamos novamente no Natal e Ano Novo. O que está acontecendo com o tempo? Não é verdade? Mas eu quero dizer para você que passou o ano inteiro procurando uma bênção. E nós temos o nosso tempo, mas Jesus não trabalha no nosso tempo. Ah, pastor, mas eu procurei essa bênção o ano inteiro, já estamos findando o ano praticamente. Falta poucos dias, poucas horas para findar o ano de 2025. Mas não aconteceu. Eu quero dizer para você que o tempo de Deus é diferente do nosso. Ele pode fazer em 1 minuto na sua vida. Deus não está se importando se vai acabar em 2025, se vai começar em 2026. Ele tem o tempo dele para agir na sua vida, e o tempo dele é certo. Glória a Deus. O tempo dele não é o nosso. O tempo dele é perfeito. Se não aconteceu ainda, é porque não está no tempo dele. Amém? Quando acontecer, aí você vai saber e vai compreender que era o tempo certo. Porque se fosse antes, talvez não seria do jeito que você queria. Ou talvez seria do jeito que você queria, mas não seria o melhor. Como ele tem sempre o melhor, sempre o tempo dele vai ser o ideal. Glória a Deus, você pode glorificar a Deus por isso, o tempo dele é o ideal. Então não se preocupe. A gente se preocupa muito com isso, né? Ah, para estar terminando o ano não aconteceu. Não importa, meu irmão. Se entrar no ano que vem e não aconteceu, não importa, meu irmão. Vai ser no tempo dele. Essa palavra é para você. Talvez você entrou aqui e entrou com essa expectativa de que algo iria acontecer e não aconteceu. Mas eu quero dizer para você, ainda tem tempo de acontecer ainda neste ano. E você vai ser surpreendido, porque você fala, podia não ter acontecido, mas aconteceu. Porque Deus, Ele trabalha na contramão daquilo que nós pensamos. Não é verdade? Às vezes nós estamos pensando, direcionando nosso pensamento num sentido, Deus falando, eu vou no outro, mas você vai ver que é o melhor. Glória a Deus, amém? Se você trouxe uma oferta, traga aos pés do altar aqui nesta noite, em nome de Jesus. Enquanto o louvor cante, é 1 minutinho, para você ofertar na casa do Senhor.
Glória a Deus. Tem alguém para Jesus nessa noite que gostaria de entregar sua vida para Jesus ou voltar, retornar aos braços de Jesus nessa noite? Talvez você saiu de casa pensando nisso nessa noite. Faça um sinal com a sua mão onde você estiver. Tem alguém para Jesus nessa noite? Glória a Deus. Acho que são todos cristãos. Então vamos levantar. Vamos orar pela oferta. Senhor, meu Deus, aqui estão as sementes dos nossos irmãos que foram depositados aos pés do altar para uma bênção material, em nome de Jesus. Que o Senhor possa prosperar na vida financeira, que nunca falte o alimento sobre a mesa, que eles possam sentir a sua boa mão sobre a vida deles, em nome de Jesus. Eu quero abençoar e profetizar prosperidade na vida financeira dos meus irmãos, em nome de Jesus. Todos concordam, digam amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Glória a Jesus. Glória a Deus. Saia daqui com a certeza que você está sendo cuidado por Deus, em todas as áreas, que a sua família está sendo blindada pelo poder do Espírito Santo, amém? Mesmo que o inimigo ronde, fique ao seu derredor, ao seu redor ainda está os anjos de Deus, amém? Faça assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam, vão em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe.